Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, e você que está nos ouvindo nas gravações no site da Loja Esotérica Virtual, ou então no nosso canal do YouTube, ou onde seja que o nosso programa esteja sendo retransmitido ao vivo ou gravado, ouvintes, o que importa é estarmos aqui num espírito de fraternidade, de liberdade de pensamento, abordando com vocês temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, estamos trazendo para vocês as temáticas do cristianismo esotérico, que estão aqui no livro do bispo Charles Webster Leadbeater, da Igreja Católica Liberal, A Gnose Cristã, editado aqui no Brasil pela Editora Teosófica. Livro este que eu recomendo muito a vocês. Está disponível para vocês adquirirem aqui no site da rádio, ou então lá na seção Livraria da Levir, a loja esotérica virtual que eu tenho o privilégio de coordenar há 18 anos no ar na internet, ouvintes. E estamos chegando no dia de hoje ao capítulo 11 e os próximos 3 capítulos, ouvintes, o 11º, 12º e 13º, aqui do livro A Gnose Cristã, vai abordar as questões relativas às 3 pessoas da Trindade. Depois de nós termos, na semana passada, abordado aqui a origem dos credos, comentamos aí as influências pelas quais os credos cristãos passaram. Nós vamos abordar nos próximos capítulos, acompanhando aqui o raciocínio de Leadbeater, a questão das pessoas da Trindade. E começa exatamente assim esse nosso estudo da noite de hoje, começando a falar da figura do Pai Todo-Poderoso, que é citado no Credo de Nicéia, e todo católico recita, sabe de cor e salteado essas frases, ouvintes, que visam evocar realmente os princípios cósmicos na nossa oração, e é bom nós sabermos exatamente a que ele se refere. Então diz aqui Leadbeater: o credo niceno começa com a frase: creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Leadbeater diz: quando pensamos em Deus Pai, aqui mencionado, parece-me que temos em mente 3 ideias simultâneas. A primeira, Deus em abstração, onipresente. A segunda, Deus Pai como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E a terceira, Deus como protetor e Pai de seu povo. E todas as nossas ideias ligadas à deidade são excessivamente vagas. Em certo sentido, é claro, precisam sê-lo, porque Deus está muito além e fora de nossa visão e compreensão. E ainda assim, ao mesmo tempo em que são vagas e usualmente nada filosóficas, são também com frequência antropomórficas demais. Com isso, Leadbeater obviamente chama atenção para aquela tendência, ouvintes, de nós enxergarmos em Deus qualidades humanas, e é isso a que se refere o termo antropomórfico, né? Como se Deus fosse um homem gigante, todo-poderoso, e muitas pessoas, até mesmo os escritores na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, transformaram a figura transcendental de Deus
em algo que manifesta realmente qualidades humanas e até as qualidades negativas, né? Quando o Velho Testamento fala na ira de Deus, né? Como Deus, segundo o texto do Velho Testamento, protegia o povo hebreu contra as investidas dos demais povos. E isso, ouvintes, obviamente é uma diminuição daquilo que realmente nós deveríamos ter como mais sagrado, como mais transcendental, uma consciência que, óbvio, apesar de nós estarmos conectados a Deus, Ele transcende infinitamente a nossa condição humana e é, na verdade, uma projeção dos nossos próprios defeitos, nós colocarmos isso nos textos. E continua aqui Leadbeater: há muitos dentre nós que ainda creem em um Deus que é uma providência, preparado para interferir na ação de suas próprias leis a um pedido nosso. Sem dúvida, esta é uma teoria confortante para os que desejam sentir que tem a deidade a seu lado nas dificuldades pessoais, mas dificilmente será uma concepção muito digna ou filosófica. Todas essas ideias limitadas e materiais da deidade devem-se, em grande medida, à nossa herança das tradições judaicas do Antigo Testamento. Não resta qualquer dúvida de que o Jeová judeu era uma deidade tribal, uma entre tantas, sempre afirmando sua superioridade em relação aos outros deuses. Ciumento e temeroso de ser abandonado por seu povo, que poderia pegar-se a outra deidade. Há muitas afirmações bíblicas que comprovam esse fato. Por exemplo, há uma frase muito contundente no primeiro capítulo do livro de Juízes, onde se diz que o Senhor estava em Judá, e ele prosperou muito e expulsou todos os habitantes das montanhas, mas não podia expulsar os do vale porque suas carroças eram ferradas. Um texto que mostra claramente tratar-se não de um Deus supremo e infinito, mas de uma deidade tribal de poder limitado. E aí, ouvintes, obviamente que nós temos que compreender que, em lugar de ser uma revelação absoluta, ditada por Deus e lavrada na pedra ou deitada sobre os pergaminhos com tinta divina a ferro e fogo, ouvintes, a Bíblia, na verdade, é uma obra humana que demonstra exatamente uma projeção das devoções, dos anseios que principalmente aqui os povos que escreveram os textos do Velho Testamento, ouvintes, tinham esses anseios nos seus corações e projetavam isso, ouvintes, na figura de Deus que eles queriam, obviamente, cultuar, mas eles realmente não tinham preocupação nem filosófica, nem transcendental nenhuma, como diz o Leadbeater. Na verdade, o que eles queriam a todo custo era a proteção, era o beneplácito divino para a cura, para a sua expansão territorial e por aí vai. E obviamente, ouvintes, que isso não é digno de um Deus que nós, ocultistas, queremos cultuar, que é transcendente, que é imanente e que, ouvintes, é a origem de todas as coisas e fonte de todas as virtudes que nós possuímos. E não é, ouvintes, realmente nenhum demérito para esse povo,
porque quando nós observamos outras nações, outras civilizações, como por exemplo a civilização egípcia, que tinha 500 deuses dentro do seu panteão de adoração. Na verdade, cada força, cada aspecto do universo possuía um deus dentro desse panteão egípcio, e eles assim faziam uma cultura espiritual muito sincrética e muito ampla. E o que os judeus fizeram também ao mencionar Jeová como o protetor do povo hebreu, do povo de Israel, na verdade eles poderiam estar até cultuando um dos grandes arcanjos, dos grandes devas que haviam nas montanhas da Terra Santa. E isso, ouvintes, não é realmente algo fora. Mas vamos ver daqui a pouco a quem nós devemos dirigir a nossa devoção, como principalmente instruiu o grande reformador dessa tradição, que foi Jesus. E aliás, esse era um dos motivos por que ele não foi recebido, assim como, por exemplo, o faraó Akenaton também não foi bem visto pelos amonitas, quando Akenaton, filho de Amenófis III, ele instituiu o culto ao Deus Uno na figura do Sol. O seu reinado só durou pouco mais do que uma década, porque os amonitas, que cultuavam a multiplicidade das divindades, acabaram derrubando Akenaton, que era um grande iniciado da fraternidade branca. Inclusive o seu pai, Amenófis III, era ninguém menos, ouvintes, do que uma das encarnações anteriores do mestre Kuthumi. Isso revelado pelas investigações clarividentes de Geoffrey Hodgson, que informou ter estado encarnado no Egito naquela época. Então, quando Akenaton, o primeiro monoteísta da história, como ele é conhecido, instituiu o culto ao Deus Uno, ele sofreu a perseguição, e até hoje, ouvintes, nas igrejas nós vemos a palavra amém, no sentido que é dito como que assim seja. A palavra amém, ouvintes, que nós pronunciamos hoje é, na verdade, a palavra Amon, como os egípcios pronunciavam, porque Amon era o Deus da verdade. Então, quando no final de uma frase se pronunciava Aman, que é a origem do nosso amém, como nós dizemos hoje, é que aquela frase que acabava de ter sido dita era uma verdade ligada a Deus e que não poderia ser duvidada. Então, o amonismo, por assim dizer, está presente até os dias de hoje, quando nós dizemos isso. E Jesus, ao tentar reformar a visão judaica das coisas, também enfrentou essa perseguição, ouvintes, essa, por assim dizer, entre aspas, ignorância daquele povo. E uma das acusações que faziam o Mestre Jesus é que ele se dizia filho de Deus, o que eles achavam realmente uma heresia descomunal, ouvintes. Mas nós hoje em dia temos essa compreensão que realmente cada ser humano, e não apenas Jesus, é um filho de Deus, não na sua carne, mas na chispa divina que está brilhando nos nossos corações. E continuamos aqui com o
11º capítulo do livro A Gnose Cristã, que nos está falando sobre o Pai Todo-Poderoso. Leadbeater continua. Mais tarde, o poder da deidade infinita e abarcante foi amalgamado a essas concepções mais primitivas e toscas. Sem dúvida, alguns dos profetas tiveram vislumbres deste credo maior. E quando foram levados para a Babilônia em cativeiro, deparavam-se provavelmente pela primeira vez com uma grande religião filosófica e civilizada, né? Não só na Babilônia, mas também no Egito. Sei que existem textos atribuídos a uma data anterior ao cativeiro que podem ser assim interpretados. Mas é preciso lembrar que todos os livros sagrados foram escritos de memória após seu regresso do cativeiro, de modo que podem bem ter recebido um toque do pensamento caldeu. Muitas de nossas igrejas adotam afirmações muito primitivas sobre Deus e assim incorrem nas mais extraordinárias inconsistências, né? Que obviamente não é preciso ser nenhum gênio da lógica para perceber isso, ouvintes, principalmente quando o ser humano pede coisas a Deus. Se o indivíduo crê firmemente que Deus sabe todas as coisas, por que nós temos que pedir a Ele alguma coisa se Ele já não percebe a nossa carência, ouvintes? Então, o ser humano, na verdade, faz de Deus uma figura humanizada, quando, em verdade, ouvintes, nós deveríamos procurar uma compreensão mais abrangente desse tema, né? Como vai começar a fazer aqui Leadbeater quando ele fala de Deus poderoso, de Deus todo-poderoso como o Logos, né? O verbo do nosso sistema solar. E sobre isso ele nos diz: do absoluto, do infinito, nada podemos postular, a não ser que ele é. Dentro dele estão milhares de sistemas solares, provavelmente outros universos além dos que conseguimos enxergar. E embora nele, no absoluto, nós vivamos, nos movamos e tenhamos nosso ser, nossa ligação ou relação com ele deve dar-se em um plano tão elevado que só pode representar pouco para nós. Para todos os fins práticos, ele nos é representado por alguém que é, na verdade, uma parte dele, apesar de que mesmo essa palavra é uma concepção errônea e uma materialização. Ele é representado pelo que às vezes é chamado do Logos, né? O verbo criador do nosso sistema solar, ou a divindade ou deidade solar. Nosso sistema solar é uma expressão parcial dele, do absoluto. Toda a matéria física nele contida é seu corpo físico. A matéria astral, né, ou emocional é seu corpo astral e assim por diante. Aceitamos a ideia panteísta de que tudo que é Deus, mas avançamos ainda além dizendo que ele também é transcendente, que possui uma vida magnífica acima e além da manifestação em seu sistema. Cada um dentro da sua abrangência. Como expressa uma antiga escritura indiana, que é o Bhagavad Gita, uma porção do Mahabharata, muito conhecido
por ser um texto devocional, o Bhagavad Gita, no capítulo 10, versículo 42. Tendo criado este universo, com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. O que nos diz o Bhagavad Gita. Vimos que essa deidade solar é citada em todas as religiões como uma tríade. Na religião cristã, a primeira pessoa é chamada de Deus Pai. É Ele o grande arquiteto do sistema, pois seu pensamento cria o mundo inteligível, como mencionavam os gregos. Quer dizer, a forma pensamento na qual a matéria do sistema é construída, vindas dele, pertencentes a ele, e parte dele são as mônadas ou chispas divinas ou o Espírito Eterno no homem. Dele tudo originou-se e a ele tudo deveria um dia retornar. Em terceiro lugar, existe a ideia de Deus como Pai e protetor de seu povo. Apesar de toda a tristeza e sofrimento que presenciamos, de todas as terríveis catástrofes que acontecem, tudo está realmente unido para o bem. De modo que a ideia de Deus como um Pai amoroso, que Cristo nos apresenta, pode ser aceita como razão. Não se pode sempre justificar se vemos e julgamos apenas a partir do plano físico, a parte mais inferior de sua manifestação. Mas tão logo alguém desenvolve a visão superior e é capaz de olhar de cima para baixo, descobre-se que todas as evidências apontam para uma deidade benevolente e percebe-se que para a alma humana tudo sempre vai bem. Na verdade, ouvintes, o homem, na sua limitação, ouvintes, e principalmente na nossa desconexão do nosso princípio divino, é que nós ficamos, ouvintes, desalentados quando vemos, né, uma catástrofe no mundo, uma catástrofe coletiva, ou então na nossa vida, quando acontece alguma coisa forte, desagradável nas nossas vidas, uma doença, entre aspas, acidente, um infortúnio. Muitas vezes é só nesse momento que a pessoa lembra de erguer o seu pensamento a Deus, às vezes até reclamando, por que Deus está me envolvendo nessa situação. E tem a famosa expressão, né? Quando qualquer coisa negativa é vislumbrada, a pessoa grita, né? Deus me livre, como se Deus estivesse ali, ouvintes, pronto para atender os nossos pedidos, estivesse nos livrando de tudo que é bom, aliás, nos livrando de tudo que é ruim e nos trazendo a nosso pedido tudo o que é bom. Isso, ouvintes, é uma crença infantil que nós mantemos no nosso ideário, no nosso vocabulário, e a pessoa realmente consciente vai substituir, ouvintes, essa postura por uma postura muito mais elevada. Mas sabendo que a nossa origem é divina, nós temos que perceber, ouvintes, que todos nós somos construtores juntos com os grandes seres que foram trazidos à atividade quando esse universo, que é o nosso sistema solar, começou. Todos nós somos trabalhadores e estamos erguendo um maravilhoso templo e obra de Deus nesse universo. O ser humano não está simplesmente, ouvintes, recebendo de uma forma fatalista, né? Nós não somos apenas passageiros nesse planeta que está flutuando no espaço, preso gravitacionalmente a uma estrela.
cada ser, ouvintes, nesse sistema está aqui agindo dentro de um grande plano, e a grande sabedoria que nós vemos nos grandes seres é trabalhar com o plano divino, se encaixando, sendo inteligente para realmente fazer coisas boas acontecerem e que haja progresso não só para si mesmo, mas para todos. Então essa visão paternalista, essa visão realmente que Deus, ouvintes, é aquele Pai que está nos conduzindo pela mão, nós devemos substituir isso por uma visão muito mais ampla, porque Deus, na verdade, é apenas o grande arquiteto desse universo em que nós habitamos. Então nós temos que comparecer, ouvintes, ao guichê da nossa própria consciência e captar, ouvintes, o que desse grande projeto que o grande arquiteto está fazendo, qual é a parte que nos cabe. E se acontecem coisas ruins na nossa vida, ouvintes, não devemos jamais nem tentar imputar isso às forças divinas, nem aos anjos, nem a Deus. Não é Deus que está nos castigando, e quando vêm as coisas boas, não é Deus que está nos premiando. Mas sim, nós temos única e exclusivamente, ouvintes, aquilo que nós merecemos. Se estão acontecendo coisas boas nas nossas vidas, é porque nós colocamos causas em movimento que estão trazendo, ouvinte, para cada causa o seu efeito. E se estão acontecendo coisas ruins, não é porque Deus nos castiga ou é porque o diabo que está nos perseguindo, está nos atentando, é porque nós, ouvintes, não colocamos boas forças em andamento. Aquele que realmente semeia vento, colhe tempestade, é, ouvintes, a inescapável lei da harmonia, a lei do karma. Nós, ouvintes, não somos vítimas e realmente não acontece aquilo que nós chamamos de acidentes. Tudo o que acontece nesse universo, ouvintes, deve-se a causas colocadas em movimentos. Aquilo que nós chamamos de acidente, de sorte ou de azar, são, na verdade, eventos complexos que se montam e que nós não conseguimos enxergar quais foram as forças que foram colocadas em movimentos que levaram a esses eventos acontecerem. Deus está absolutamente inocente nesses acontecimentos do mundo, ouvintes. Agora, nós, seres humanos, temos toda a responsabilidade, e quando nós passamos por um nível superior dessa compreensão, ouvintes, nós começamos a trabalhar positivamente e a então semear, ouvintes, aquelas boas sementes que vão nos trazer bons frutos no futuro. E, ouvintes, o que existe no universo é uma meritocracia. Cada coisa que nós chamamos de dom, na verdade, é um presente que retorna pela boa semeadura que nós fizemos no passado, e Deus não está nem premiando nem castigando, ouvintes. Nós é que estamos, tintim por tintim, colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Mas vamos, ouvintes, àquela nossa famosa pausa para aqui nos refrescar. Enquanto isso, vai ficar uma vez mais o convite. Aqueles que estão conhecendo agora o nosso trabalho na Loja Esotérica Virtual, venham, ouvintes, se associem a nós. Vocês vão receber maravilhosos brindes de retorno do seu investimento, e para que a nossa iniciativa desse programa e outras possam permanecer no ar e ampliando cada vez mais o seu alcance. Vamos ao intervalinho, amigos e amigas ouvintes, e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já!
Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está trazendo nesta fase do nosso programa os temas do livro A Gnose Cristã, de Charles Webster Leadbeater, o grande teósofo, o grande maçom, ocultista, clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, uma pessoa realmente com uma ampla ficha, ouvintes, de serviço pela espiritualidade, pela evolução do ser humano. Uma vida provecta, com cerca de 80 anos de idade, desapareceu Leadbeater, deixando um legado de mais de 70 livros e centenas e centenas de palestras que ele deu ao redor do mundo. Infelizmente ele não veio ao Brasil, mas a sua literatura é amplamente conhecida, distribuída aqui no nosso país, e esse livro, ouvintes, por assim dizer, é o último suspiro da vida e da obra literária de Leadbeater, porque foi
editado apenas no ano de 1984, 50 anos após a sua morte. Leadbeater, que faleceu em 1934, apenas 50 anos depois é que esse material, que havia ficado engavetado, foi trazido à luz, e dele nós estamos nos beneficiando, trazendo essa visão, ouvintes, bastante liberal, bastante esotérica, gnóstica no sentido esotérico para o cristianismo. Ouvintes, a forma em que o cristianismo vai continuar existindo no mundo, porque apesar de o fundamentalismo ainda existir e até estar crescendo no mundo, ouvintes, com a presença desses conhecimentos, obviamente que as pessoas mais esclarecidas, que têm realmente a era de Aquário já na sua energia, no seu comportamento, vão acabar adotando a visão gnóstica, a visão liberal, esotérica do cristianismo. E o tema, ouvintes, do Logos solar é uma das ideias que eu gostaria de ressaltar, que foi comentada aqui por Leadbeater. Muito, muito importante, ouvintes, nós termos essa concepção muito clara nas nossas mentes, porque o ocultismo do cristianismo original, o esoterismo que Jesus revelava apenas aos seus discípulos, incluía esse conhecimento de que nós habitamos uma célula do grande universo, que é obviamente mantido pela consciência do absoluto, mas nós, seres humanos, e nem mesmo aquela consciência que preside o nosso sistema solar, não tem acesso direto à consciência absoluta. O absoluto não tem relação, ouvintes, com o mundo manifestado. Agora, o Logos, o verbo criador do nosso sistema solar, esse sim, ouvintes, nós temos uma profunda e direta relação com ele. Apesar de haver, obviamente, uma diferença descomunal, ouvintes, de energia, de consciência, porque apenas o chakra, o centro energético principal dessa consciência, que é o Sol, e obviamente que o Logos não é o Sol físico, o Sol físico é apenas o ponto de efusão, de emissão da sua energia. O Sol, ouvintes, é 99% da matéria do sistema solar. Juntando-se todos os planetas, todos os cometas, asteroides e matéria solta no nosso sistema solar, só dá 1% da matéria e da substância desse sistema. E por trás, ouvintes, de toda a substância, há sempre uma consciência, e a consciência desse Logos, ouvintes, é muito importante para nós, e é para ela, ouvintes, que nós devemos dirigir a nossa consciência quando nós pensamos em Deus, porque nós somos emanação direta desse verbo, desse Logos, que é a tradução do termo Logos, é verbo, desse poder vibratório, ouvintes, que cada um de nós tem enquanto seres humanos. Porque as escrituras sagradas, ouvintes, nos dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E naturalmente que não é, ouvintes, a aparência física, mas o ser humano também tem, ouvintes, o poder de controlar, de manifestar a vibração. E obviamente que o poder de Deus foi tão grande que a partir da sua consciência ele vibrou
E é isso que quer dizer que Deus, no princípio, criou o céu e a terra. Na verdade, o poder de criar, ouvintes, está no poder de manipular a vibração. E quando nós pensamos, quando nós nos emocionamos e quando nós agimos, e principalmente, ouvintes, quando nós nos comunicamos, nós exercemos exatamente o mesmo poder que deu origem a esse universo. E obviamente que há aí não uma igualdade, né? O poder de Deus não é igual ao poder que há no homem, nem o que está no homem é igual ao poder de Deus, mas há uma semelhança. Então a trindade que brilha lá em cima, ouvintes, no nosso sistema solar, brilha em semelhança, em proporção aqui conosco. Então nós temos que nos tornar mestres, ouvintes, verdadeiros artífices da nossa própria evolução, da nossa própria salvação, compreendendo, ouvintes, essa semelhança que nós temos com Deus e com a criação que nós fazemos do nosso próprio mundo. Porque ninguém influencia mais a nós mesmos, ouvintes, do que nós mesmos. E a cada pensamento, a cada emoção, a cada gesto, a cada palavra que nós fazemos, ou nós abençoamos ou nós amaldiçoamos as nossas vidas, o nosso ambiente, os nossos semelhantes. Então esse poder vibratório que nós temos, ouvintes, tem que ser usado para o bem, para a evolução, para caminharmos, ouvintes, cada vez mais com brilho, com luz, com harmonia, com fraternidade, ouvintes. Temos que tirar do nosso cotidiano, se não 100%, ouvintes, mas vamos tirar na maior parte das vezes aquelas expressões negativas. Ao invés de falarmos coisas ruins, ao invés de praguejarmos, ao invés de xingarmos, ouvintes, os nossos semelhantes, os governantes, ou seja lá o que for, porque quem está sendo influenciado quando nós fazemos esses gestos, essas pragas, ouvintes, essas emoções ruins, essas palavras inadequadas, esses palavrões, esses xingamentos, quem é mais influenciado somos nós mesmos, porque o nosso cérebro vai registrando cada uma daquelas mensagens negativas. Então, ouvintes, nós temos que aprender a ser semelhantes a Deus. Se nós quisermos alguma coisa positiva nas nossas vidas, nós temos que vibrar, ouvintes, nesse sentido. Usar o verbo divino que se manifesta na nossa voz, ouvintes. Obviamente que os deficientes aí, mudos, não têm esse poder de vocalizar, mas antes que uma palavra saia da nossa boca, amigos e amigas, ela existe na nossa mente. Não é possível falar sem ter antes, nem que inconscientemente a pessoa tem que ter pensado. Então o grande campo, ouvintes, da vibração do verbo humano é o campo da nossa mente. Assim como no campo divino, no sistema solar, no nível da mente cósmica de Mahat, está, ouvintes, o Logos, o verbo solar, está vibrando o grande plano para esse nosso sistema. Toda a beleza que nós vemos na natureza, essa diversidade da fauna, da flora, essa quantidade de animais, de insetos, de plantas, de flores e as belezas, ouvintes, que encantam os nossos olhos, tudo isso vem da mente divina. Quem capta isso são os anjos, os arcanjos, e eles convocam os espíritos da natureza para
imprimirem, ouvintes, nas plantas, nos animais, essas maravilhas que estão lá. Agora, o que acontece na nossa vida, ouvintes, se acontece alguma coisa de bom, é porque nós também temos que vibrar na nossa consciência aquelas coisas sublimes, aquelas coisas boas que nós queremos que aconteçam, ouvintes, porque o universo não pode resistir à força da nossa consciência. O ser humano, guardada a devida proporção, tem dentro de si o poder de Deus. Então, ao invés de praguejar, ouvintes, ao invés de amaldiçoar, vamos abençoar o nosso ambiente. Vamos dizer coisas belas. Vamos, ao invés de criticar, ouvintes, vamos elogiar. Vamos transformar a nossa vida e o nosso discurso, os nossos gestos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, ouvintes, numa prece, numa súplica, numa vibração de positividade, de harmonia, para que coisas, ouvintes, harmônicas, belas, prósperas aconteçam ao nosso redor. E no âmago, ouvintes, desse Logos maravilhoso e descomunalmente grande se comparado com cada um desses bilhões de seres humanos que estão aqui evoluindo, lá, ouvintes, no núcleo daquela consciência há também uma chispa divina que um dia esteve no mesmo nível que nós estamos hoje. Então, o nosso Logos solar passou por esse nível que nós estamos aqui nesse momento. Ele foi um ser, uma chispa divina que passou por todos os estratos da natureza, inclusive o nível humano. Mas ele, ouvintes, a grande diferença que existe entre o Logos solar e o Logos, o verbo que está aqui no ser humano, a nossa chispa divina, a diferença é que ele aprendeu, ouvintes, a controlar, a amplificar, a juntar matéria, a juntar energia a esse poder vibratório, até que um dia ele, pela sua iniciação, ele atingiu o nível cósmico de lhe ser permitido criar um sistema para que ele expressasse a vida do universo ainda maior, daqueles aspectos do absoluto, para continuar, ouvintes, a grande vida universal. E ele, ouvintes, emanou a cada um de nós na esperança de que nós cresçamos em sabedoria, cresçamos em virtude e lá na frente, ouvintes, sabe-se lá quantos milhões e milhões de anos, que muitos, se não todos de nós, ouvintes, sejamos também grandes estrelas, grandes seres cósmicos, criando, mantendo novos universos com o poder do amor e da harmonia. E falta, ouvintes, aqui algumas palavras do Leadbeater para nós encerrarmos esse capítulo. Vamos aqui ver o que o Leadbeater nos fala a respeito de Deus, Criador do céu e da terra. Sobre isso ele nos diz: no credo dos apóstolos, o Criador do céu e da terra se refere evidentemente ao Logos, ao verbo do nosso sistema solar. O símbolo niceno, se entendido de forma mais abrangente, é concebido em uma forma igualmente aplicável à primeira causa entre todas. E por isso fala de um Deus criador, não somente do céu e da terra, mas de todas as coisas visíveis e invisíveis. A ideia de céu e terra parece ser uma corruptela
do que está mais claramente expresso na fórmula onde Cristo indica que o Logos, o Verbo, trouxe à existência o esquema ou sistema, ou seja, o nosso sistema solar. Sim, nosso mundo e todas as coisas que nele existem, sejam as visíveis ou invisíveis. Leadbeater comenta que há uma interpretação errônea comum associada aqui nessa frase ao termo céu. Esse termo céu que é utilizado deriva-se da palavra heaven, que significa aquilo que é alçado ou erguido. E uma grande confusão formou-se em consequência de seu uso em dois sentidos totalmente distintos. Primeiro, o céu físico, as nuvens, o sol e as estrelas. Segundo, o glorificado estado de felicidade não físico, que é a parte que corresponde ao homem após o término da sua vida astral. Os líderes da comunidade essênia já estavam de posse dos fragmentos com informações mais ou menos precisas com relação à origem de tudo. Seu conhecimento da astronomia caldeia e egípcia, sem dúvida, habilitava-os a identificarem os planetas de nosso sistema e as estrelas fixas, que são os sóis de outros sistemas. Portanto, eles podiam entender o exato significado do ensinamento de Cristo quando falava de Deus Criador dos céus. A facção ignorante da igreja naturalmente atrapalhar-se-ia nesse ponto e colocaria milhares de sistemas solares sob o controle de um único logos ou de um único verbo. Mais tarde, os teólogos ainda menos entendidos importaram o conceito da morada de felicidade post-mortem, uma localização física no espaço da qual a maioria dos homens deverá ser lamentavelmente excluída, E assim todo o conhecimento do sentido original desapareceu. Porque, ouvintes, quando o credo cristão diz de Deus, Criador do céu e da terra, na verdade, o que ele quer dizer é que o Logos, no poder da sua vibração, delimitou o sistema solar como um local no espaço do universo, e ali ele infundiu a sua consciência, como nós lemos na Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. As águas do abismo representando aquela matéria virgem, e é por isso que nós temos as virgens negras, as diversas estátuas negras que são cultuadas como Nossa Senhora Maria. Elas representam a atuação do terceiro aspecto de Deus, do Espírito Santo, que é o Criador desse mundo manifestado que nós temos em cada sistema solar. E o céu, que a igreja também acaba criando essa dicotomia, ouvintes, na cabeça das pessoas, de que Deus, os anjos, os arcanjos estão lá no céu e nós, seres humanos, estamos aqui na terra. Acho que haveria de se perguntar se eles estão lá no céu e aqui na terra é o que então? É um ponto neutro do universo? Será que esse ponto aqui, ouvintes, não é, na verdade, aquilo que a igreja também chama de inferno? Porque é muito difícil, amigos, um lugar onde se sofre tanto quanto se sofre nessa terra. Há muito prazer, há muita satisfação aqui na terra, ouvintes, mas para cada prazer, inúmeras dores acontecem,
E os egípcios, os caldeus, os babilônios sabiam, tinham experiência, ouvintes, vivência do que acontece com o ser humano após a morte. E, obviamente, como há uma passagem para uma outra frequência, eles não tinham outra maneira para simbolizar isso do que dizer que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, né? Então, esse céu que se diz que Deus criou, na verdade passou a ser como que um refúgio, né? Um santuário para aquelas pessoas santas, aquelas pessoas não pecadoras, e é por isso que Leadbeater coloca aqui que a igreja, lamentavelmente fazendo uso daquela arma tenebrosa, ouvintes, que corta realmente a sabedoria, que é o medo, colocou desde o começo de tudo esse medo no ser humano, de que quando o ser humano erra, quando o ser humano peca, e nós lemos em algum ponto lá da Bíblia, na letra morta da Bíblia está lá escrito que o salário do pecado é a morte. Então o ser humano passou a temer não só a Deus, porque é uma interpretação também muito mal feita do texto bíblico, lá quando diz que o ser humano deve temer a Deus, ouvintes. Na verdade, esse temor a Deus, que assim foi traduzido, significaria que o ser humano deveria permitir que Deus governasse a nossa vida, e não que nós devêssemos ficar apavorado porque Deus vai nos castigar por aqueles pecados ridículos e comezinhos que nós cometemos às dezenas todos os dias, ouvintes. Nós fazemos uma série de bobagens que, se nós realmente fôssemos condenados ao inferno por eles, todos nós, ouvintes, já estaríamos com as malas devidamente prontas, as nossas passagens emitidas e os nossos passaportes carimbados já para o inferno. Porque isso, ouvintes, é tudo uma interpretação muito materialista, pois o céu e o inferno, ouvintes, acontecem nas nossas vidas de acordo com o que nós fazemos, de acordo com o que nós vibramos. Nem eu, nem vocês, ouvintes, vamos, depois dessa vida, para um lugar diferente que não aquele que seja compatível com as nossas vibrações, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. Se uma pessoa pensa coisas inadequadas, se ela vive se apegando aos vícios, às coisas materiais, a vida após a morte vai ser uma vida com esses mesmos apegos. E obviamente, se não tiver aquela coisa material para a pessoa se apegar, a pessoa vai sofrer e vai então purgar esse apego. É por isso que se criou a ideia do purgatório, né? Antes de chegar ao céu, o ser humano passa pelo purgatório. E o inferno, meus amigos, para todos os fins possíveis e imagináveis, não existe inferno mais perfeito do que esse plano material em que nós vivemos. Basta, meus amigos, entrar em qualquer hospital aqui dentro do nosso país, visitar as suas UTIs, as suas enfermarias, os seus prontos-socorros, e nas cidades que isso tem, porque tem cidades que nem tem UTI, que nem tem sala de cirurgia, quando muito tem um centro de saúde, um posto e uma enfermaria muito pequena, e as pessoas, ouvintes, sofrendo. Então esse mundo material que nós estamos é o perfeito inferno, ouvintes. Nós não vamos disso aí para pior. Quando nós saímos daqui pela porta da morte, ouvintes, nós só vamos poder melhorar.
e podemos ter experiências muito boas se nós plantarmos já agora, ouvintes, ao invés do apego à matéria, se nós tivermos o apreço à beleza, à harmonia, à boa música, às ideias elevadas, à filosofia, à religião, à espiritualidade, tudo que é sublime, ouvintes, lá no outro mundo vai ser o nosso passaporte para coisas muito agradáveis. Agora, quem ficar se apegando a esse mundo, às suas coisas, aos seus prazeres, vai conhecer, ouvintes, o que é realmente o purgatório. E Deus, ouvintes, não tem nada a ver com isso. O ser humano é que tem o livre-arbítrio de fazer da sua vida, nessa e nas futuras, o que ele bem entender. Nós é que vamos nos premiar, ouvintes, com o céu, com uma boa vida, ou vamos nos punir, nos castigar com o inferno e com sofrimentos. Tudo está dentro do livre-arbítrio do ser humano e temos que usar o poder da nossa semelhança com Deus para, ouvintes, fazer coisas boas nessa nossa vida atual e para as futuras também. E o adiantado da hora, queridos, uma vez mais nos faz colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérica, sempre com aquele sentimento de satisfação. É o meu privilégio de estar a serviço da evolução espiritual de vocês e da minha também, ouvintes, partilhando com vocês essas ideias, e vou convocar os ouvintes para elevarmos a nossa consciência, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que o Deus da sabedoria, o Deus da verdade, esteja sempre conosco, revelando, ouvintes, a chispa divina, a luz esotérica que dá nome a esse programa, e é para nos relembrar dela que existe, ouvintes, essa nossa pequena atividade aqui na internet que conta com o prestígio de vocês. Ficamos por aqui, deixando agora a interatividade, a musicalidade da Rádio Esotérica FM. Não deixem, ouvintes, de pôr www.esoterica.fm nos seus favoritos, retornando aqui para ouvir muito boa música durante todo o dia, e aqui às 9 da noite, sabedoria para a sua alma no nosso programa. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, muita reflexão, estudo, ouvintes, e relembrando sempre da natureza espiritual dos vossos seres. Aqui de Osmar de Carvalho, por último, segue aquele forte, um caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas, amigos e amigas ouvintes.